Fala, seus Jaguara! Mais um vídeo de React aqui no Jaguaras do Caldeirão. E agora eu estou trazendo um React às projeções feitas pelo Eixo no Brasileirão de 2024. Então eu trouxe aqui cortes que eles falam especificamente sobre o Atlético, né, para entender como é que o Eixo está vendo o Atlético. Eu sei que o Campeonato Paranaense o pessoal não acompanha tanto, mas tenho certeza que eles estão, pelo menos no radar ali com o Atlético, e vamos ver o que eles falaram sobre o CAP. Será que o CAP vai ficar lá em cima, lá embaixo? Quais são as projeções? Será que eles falaram muita merda? Será que eles falaram verdades que nós como torcedores não conseguimos enxergar? Então, bora pro vídeo. E eu trouxe aqui vários programas do Eixo e eu cortei especificamente a parte que eles falaram sobre o Atlético. Cada um fez ali a sua discussão. Então tem alguns cortes que são mais pequenos, que falam pouco, tem alguns que debatem um pouco mais ali sobre o time. Então vamos começar aí com o de placa, que é um programa que acontece de segunda a sexta lá na TNT Sports. Então, vamos lá. Que é um baita goleiro. Você tem o Leonardo Godoy, o lateral direito, com o maior número de assistências na temporada passada, na América do Sul. Você tem Fernandinho, você tem um Esquivel, que é um baita lateral esquerdo. Olha, se o Bento continuar indo para a seleção brasileira, tem que ver até que ponto ele até fica, quando vai ter, na né? janela ali. Mas você tem, por exemplo, reserva, o Link é bom e o Mikael O também. menino, né? Aí você tem, por exemplo, o Maestriani, que fez um ótimo Campeonato Brasileiro do ano passado, foi contratado e em vários momentos é reserva desse time, joga, às vezes não joga, você tem Zapelli. Cara, esse time do Atlético é bem interessante, cara. Mas eu ainda iria com o Atlético ali, com o Inter na depois Tá bom. É interessante, mas assim, não é empolgação demais com esse Atlético Paranaense? Eu acho, cara, eu acho time que bom. a Arena da Time é Baixada vai ganhar muito ponto lá, vai ser duro ganhar do Atlético do Cuca lá dentro. Vou repetir, ano do centenário, os caras vão lotar todos os jogos. Eu vi um cara do chat falar, e é o Atlético de Munique, por acaso? Não deve ser o nosso coordenador que falou no teu ponto, não. O que você faz? Então, essa primeira discussão aqui, a gente viu ali o Wallace, falar bastante sobre o Atlético. Eles colocaram então o Atlético, vou voltar um pouquinho aqui, eles colocaram o Atlético na terceira prateleira. Na primeira prateleira ficaria só um time, que seria o campeão, 3 abaixo, então seria o G4, e o Atlético ficaria em quinto, na frente de times como Fluminense, Grêmio, Botafogo, que são times aí que muitos outros jornalistas estão colocando como times mais fortes, eu achei interessante, eles falaram bastante sobre alguns jogadores importantes para o Atlético hoje, e tá um time encaixado. Na Arena da Baixada vai ser difícil tirar ponto, com certeza, sempre o Atlético ano passado perdeu uma partida só, em 2022 também foi uma ou duas, então aqui é realmente muito difícil. O problema é que ano passado foram muitos empates, e aí o Atlético despencou na tabela por conta disso. Mas foi uma análise interessante, colocando o Atlético em quinto, com uma quinta força agora nesse início do Brasileirão. Vamos lá para a próxima. Os caras vão lotar todos os Eu jogos. vi um cara do chat falar, e é o Atlético de Munique, por acaso? Não deve ser o nosso coordenador que falou no teu ponto, não. O UOL, exatamente, é do UOL com PVC e o Renato Maurício Prado, Então vamos ver o que esse pessoal falou sobre o Atlético. Muda alguma coisa aí? Muda alguma coisa aí, PVC? Eu vou tentar, tem que inventar alguma coisa diferente, olha. Eu vou botar o Atlético Paranaense no lugar do Fluminense. Por causa do início, a tabela do Atlético me parece mais favorável no começo, e isso pode empurrar para depois. Botafogo não foi campeão, mas empurrou. E o Grêmio? O Grêmio, em vez do Internacional, porque, apesar do Renato também ter muitos altos e baixos, queria lembrar um detalhe da campanha do ano passado. Se o pênalti do Yuri Alberto tivesse sido marcado em Itaquera, o Grêmio teria sido campeão brasileiro. Porque ele empataria em número de pontos com o Palmeiras, com 2 pontos a mais, e teria vitórias a mais. Ele seria campeão pelo número de vitórias. Por isso, e porque eu acho que o Grêmio foi melhor do que o Inter até aqui, eu vou botar o Grêmio em vez do Inter e o Atlético Paranaense em vez do Fluminense. Como é que vai ficar essa arte?
o Atlético Mineiro você coloca, né, PVC? Mantém. Os 3 são iguais. Mantém, tá. Então, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro é um consenso. Agora a gente vai ter que debater para saber se entra Fluminense e Inter ou Atlético Paranaense e Grêmio. Te convenceu algum dos argumentos do PVC, Renato? O argumento do PVC em relação ao Atlético Paranaense é bom. O trabalho do Cuca no início está muito, muito forte. Mas em relação ao Grêmio e ao Internacional, não me convenceu, não. Eu acho que o Internacional é muito mais tímido que o Grêmio. Os times... Então, ali, eles estavam dividindo em prateleiras e era uma discussão ali entre os dois comentaristas. No final, eles colocaram o Atlético ali, junto com o Inter, Flamengo, Palmeiras, Galo, né? Então, novamente entre os 5, né? Então, bem interessante. O que o PVC falou ali, uma coisa que dá pra gente debater sobre o início, a tabela de início do Atlético. Eu acho que não é uma tabela muito fácil, porque nos 3 primeiros jogos tem Inter e Grêmio, né, que não são times fracos, mas eles estão numa fase mais ou menos, né? O Grêmio ele vai ser no meio de semana, né? E daí no outro meio já no final de semana vai ter o Brasileirão, e no outro meio de semana ele já vai voltar a jogar Libertadores, que o Grêmio tá com a corda no pescoço, né? Eu acho difícil que eles poupem nesse jogo de meio de semana, né? Mas, né, o Grêmio aí tá com uma situação não tão fácil, né? E o Inter tá realmente numa fase ruim, então é uma possibilidade de a gente ganhar esses 3 jogos, né? E depois disso a tabela fica mais tranquila, né? Vai ter jogos ali mais acessíveis e mais para frente, lá na 8ª, 9ª rodada aí que vem, né? Flamengo, né? Palmeiras. Então também concordo que a tabela do Atlético no início é boa, mas, né, tem que embalar aí nesse início para a gente ter certeza. Agora a gente vai para a análise do Sport TV, que é um pouquinho difícil. Eles fizeram, né, uma tier list ali e vou colocar aqui a parte que eles falam sobre o Atlético, tá? Bem rapidinho. Da Série A. E vou pela ordem que aqui está. O Atlético Paranaense, para vocês, ele está em qual prateleira? Ele é um candidato ao título? Ele está brigando por Libertadores? Ele é coadjuvante ou risco de queda, Eric? Briga por Libertadores. E assim, no limite para candidato ao título, eu acho. Se a frase fosse briga pelo título, eu colocava o Atlético. Eu acho que o Atlético vai ser... O Atlético vai ser o capeta dentro de casa. O candidato é parecido com briga. Eu acho que é briga por Libertadores. Eu também. Briga por Libertadores? Briga por Libertadores, o Furacão. É no limite ali para candidato ao título. E quem briga por Libertadores... Tá brigando pelo título também. Tá muito próximo de brigar pelo título, evidentemente. Mas começar com o Atlético Paranaense. Bom, então colocaram ali Atlético, né, na briga pela Libertadores, perto da briga pelo título, né? É naquele negócio, né? É perto ali desse G5. É claro que do 5º, 6º até o primeiro, né? Às vezes é um abismo de pontos. Às vezes é 10, 15 pontos. Às vezes é 3, 4 pontos, né? Que nem foi ano passado. Então, o que a gente precisa, né, é ter uma briga mais, né, uma briga mais acirrada, né? Se algum time se desgarrar e não for o Atlético, né, vai ficar realmente difícil de conseguir ir atrás dessa luta, né? Então, vamos agora ver sobre a projeção do Camisa 21, que é um canal do YouTube ali, né? É um canal ali vizinho do parceiro do Desimpedidos, né? Eles fizeram uma análise lá. Tava o Léo Bertozzi da ESPN também. Eles fizeram uma análise um pouco mais longa aí sobre o Atlético. Então vamos lá. Eu gosto que o Atlético Paranaense é inimigo das tier lists, né? Porque o símbolo PNG do Atlético Paranaense ele desaparece. Tem que pôr uma linhazinha branca. Fica a crítica ao designer aí do Furacão. Exato. Porra, beleza, o escudo ficou bonito? Ficou bonito, mas custa colocar uma versão sem PNG na internet, que aí a gente consegue ver. Aqui nem dá pra ver, parece 2 faixas vermelhas, mas enfim. Quem vai começar? Vamos falar um pouco, vou dar aqui para vocês algumas infos, panoraminhas aqui de Atlético Paranaense. Viveu ali uma estabilidade no comando técnico no começo do ano, trouxe o Cuca, contratação polêmica, enfim, a gente teve todo aquele
AOE, né? A coletiva dele, o posicionamento dele, tudo mais. Mas deu uma ajeitada no time. Deu uma ajeitada no time e manteve, né? Além da base do ano passado, os principais jogadores acabaram ficando. Você trouxe o Mastriani, que tem sido o cara com mais participações de gols na temporada no Brasil, sendo decisivo aí, fazendo muito gol. Trouxe o Matheus Gamarra, zagueiro, e trouxe o Romeu Benítez, meia. O camisa 10, que é o Zapelli, parece que chegou no ano passado e está agora começando a se sentir à vontade com a camisa 10 do Atlético Paranaense, tido inclusive como uma grande promessa, foi a segunda contratação mais cara da história do CAP, e depois do Vitor Roque, inclusive, que é a contratação mais cara. Venceu o estadual, enfim, sempre com facilidade. O Atlético Paranaense é difícil ter dificuldade no Campeonato Paranaense. E agora está se dividindo entre 3 torneios: Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Atlético Paranaense, Léo, o que você acha do nosso querido Furacão? Você acha que vai fazer uma boa campanha no Brasileirão? Acho que é um time para não ter susto, e vai depender muito do avanço nas Copas. Por quê? O Atlético entende que peso de elenco no Brasileiro é uma coisa importante, né? E nos últimos anos, sempre que precisou priorizar as Copas, fez e com muito sucesso, né? Copa do Brasil, títulos no plural de Sul-Americana, então tem valido a pena pro Furacão isso aí. E a gente viu na Sul-Americana que deve passear nesse grupo, né? É provável que seja o time de melhor campanha geral dessa fase e tem boa chance de longe na competição. É um dos times que melhor exploraram essa questão dos 9 estrangeiros agora, né? Inclusive com as contratações novas vindo de fora. Então a minha dúvida é essa: eu acho que o Atlético pode circular ali pelo 7º, 8º lugar, sem grandes sustos, mas focar mais nas Copas e aí... Garantir uma pré-liberta, tranquilo. Eu acho que o caminho pode ser esse. Vale, ó, o Léo citou aqui o grupo da Sula. O grupo da Sula do Atlético Paranaense é Atlético Danúbio do Uruguai, Esportivo Ameliano e Deportivo Raio Zuliano. Realmente são clubes sem nenhuma expressão no futebol Danúbio mais, né? É o mais conhecidinho, né? Mas também nunca... Eu lembro que na época que o Danúbio pegava a Libertadores, ali 2008, 2015 caiu no grupo de São Paulo e Corinthians. Eu lembro que a galera sempre falava que é requeijão, Danúbio é requeijão, não sei o quê. Pois é, essa é a fama do Danúbio no Brasil. E você, Brunão, o que você achou do Atlético Paranaense? Então, só rapidinho sobre o que o Léo falou, que alguns torcedores que acompanham mais, né, o Atlético pode falar, não, mas... O Atlético falou que agora vai priorizar o Brasileirão e tal. E assim, eu não acredito 100% nessa afirmação. Eu ainda concordo um pouco com o que fala o Léo, porque o retrospecto do Atlético valorizando muito as Copas, tem dado certo, né? Porque o Brasileirão é muito difícil e, querendo ou não, apesar de a gente ter um elenco legal esse ano, eu não acho que talvez 2022, 2023, eu não sei se o elenco é melhor, porque se a gente for pegar no passado, a gente tinha Terans, a gente tinha Vitor Bueno, hoje em dia de meio atacante a gente só tem Zapelli, né? A gente tem Mastriani e Pablo, mas ano passado tinha Vitor Roque e Pablo, entendeu? Então, assim, tem a principal vantagem que eu tô vendo é nas laterais, nas laterais a gente está bem mais servido. Mas eu acho que depende muito de como o Atlético vai largar no Brasileirão, né? E aí, dependendo do avanço das Copas, pode ser que, se o Atlético não tiver começado muito bem e começar a chegar nas fases decisivas das Copas, acabe ocorrendo ali uma priorização, né? Então, nesse ponto eu fico dividido. Falaram que vão priorizar o Brasileirão, mas realmente é muito difícil. O Atlético, né, até o momento, não tem um elenco que a gente possa dizer que consegue fazer 2 times aí competitivos, né? Eu acho que o time reserva do Atlético pode encarar alguns times, mas assim, contra algum time mais forte vai sofrer bastante. Vamos lá ver o que o outro rapaz ele vai falar. Realmente, assim, tinha uma expectativa legal de ver como seria essa volta do Osório ao futebol brasileiro. Acabou durando pouquíssimo tempo e por problemas extra-campo, inclusive. O Cuca chega com mais paz do que ele teve no Corinthians, por exemplo. Isso já é um fator determinante para o trabalho dele se desenvolver, embora ele goste de uma pitadinha de caos às vezes, né? E é um elenco muito bom, né? O jogo dessa semana com
tudo bem, um adversário bem fraco, mas o recital do Fernandinho na terça-feira foi absurdo. E tem um jogador que eu gosto muito, que é o Canóbio, que pode fazer qualquer função ali ofensiva, mas entregando taticamente. Então eu vejo o Furacão muito pronto e agora com uma boa vantagem em relação aos últimos anos, que tem o Pablo ali como centroavante e tal, mas tem o Mastriani, que é nem dá pra saber quem é o reserva, quem é o titular, e o Mastriani fazendo gol pra caramba. Então, na questão que o Léo falou de às vezes escolher nos últimos anos qual competição priorizar, talvez pela primeira vez em um bom tempo o Furacão vai conseguir levar mais do que um foco. Então, coloco aí Libertadores pro Furacão. Liberta pra... Bom, Dan, agora é a tua vez aí. O Léo colocou pré-liberta, o Brunão liberta e você. Cara, você falou bem que o Atlético venceu o Paranaense com facilidade. O Léo lembrou da Sul-Americana, onde tem 2 jogos, tem 10 gols pró. Caramba, achei que você ia quase que eu vomitar engasguei. agora. Mordi a língua. Engasguei. Então, 2 goleadas de cara. Ou seja, nesses campeonatos, tá voando. Voou no Paranaense e tá voando na Sul-Americana. Porém, no Brasileirão, amigão, é outra história. Vai enfrentar times que a gente vai falar aí mais cascudos no Brasileirão. Então, acho que eu vou de pré-liberta. Times mais cascudos pré-liberta. Então, vamos ficar com o Atlético Paranaense na pré-libertadores. Bora pro eixo. O atleticano tá falando... Então, assim, pré-libertadores... 5º e 6º lugar, né? Pode ser que provavelmente vai ter, né, vagas a mais ali por conta de, né, Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil, que dão vagas diretas para a Libertadores se algum time ficar ali perto. Então, assim, né, é uma projeção parecida com os outros ali, mas realmente o Atlético está muito forte agora, mas pegou times muito fracos, né? Realmente a prova de fogo vai começar a partir desse jogo contra o Cuiabá, para a gente ver. Então vamos para o próximo vídeo, da ESPN Sports Center, né? Então, né, mais um programa aí da ESPN. Vamos ver o que o rapaziada falou. O que nós vamos colocar? Que hoje o Atlético Paranaense vai para onde? Atlético Paranaense, o Clube Atlético Paranaense, que vive o ano do centenário, tem o comando técnico do Cuca, tem também um time que foi agora recentemente campeão estadual, né? E para esse ano fez algumas contratações. O Atlético Paranaense, Renato Rodrigues. A minha Atlético vaga na Libertadores, porque, cara, assim, Cuca, Atlético e Arena da Baixada, acho que combina muito, cara. Porque o Cuca tem essa característica, né, de ser um treinador que, principalmente os 15 primeiros 20 minutos, aquela loucura, aquela intensidade, aquele ritmo. O Atlético é historicamente um time. A questão do Cuca é muito de relacionamento ali, né? Porque às vezes ele fica meio piroca e arruma confusão e daqui a pouco o ônibus não entrou de ré, ele fica puto, aí não sei o quê. Assim, se o Campeonato Brasileiro tivesse 3 meses, eu falava que ele brigava por título. Mas assim, obviamente eu tô brincando, mas eu acho que combina muito, assim. E o Cuca tá na cidade dele também. Ele tá com a bola baixa também, que ele tá fazendo, tá sendo uma nova fase pra ele, né? Então, eu talvez essa parte de relacionamento seja mais branda, porque o Atlético abriu a porta pra ele que nenhum clube outro quis abrir, entendeu? Sim. Então, assim, eu concordo contigo, cara. Eu já fui no Flamengo e Atlético Paranaense lá. Cara, o jogo lá é sinistro. Os caras não param de cantar. Mas eles perderam o Vitor Roque, né, cara? Porque o moleque era diferente ali. O Pablo tá bem, tá fazendo jogo. Eles contrataram o Mastriani também. Mastriani tá bem demais. Gosto dele, mas não tem aquela imposição física de correr o tempo todo, de ficar onipresente ali no ataque que o menino tinha. Então, eu acho que eles não têm material humano para brigar por título. Tô contigo aí na vaga da Libertadores. Ainda mais sabendo que esse ano pode ter até 9 clubes brasileiros na Libertadores. Então, acho que vai conseguir tranquilo, assim, a vaga. Vamos agora ouvir o Biratan Leal, que me parece um pouco azedo hoje, querendo até... Falou que o Cuiabá veio lá na última prateleira. Não, foi o Atlético, você concorda? Não, o Atlético é vaga na Libertadores porque tem um bom time, mas é um clube que entendeu que pontos corridos não é pra ele, porque é difícil. É difícil de competir, de ter um elenco que o permita competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. Então ele sempre trata como prioridade as Copas.
E eu vejo o Atlético Paranaense como um dos times brasileiros, pra mim, é o que tem mais chance de levar o título da Copa Sul-Americana. Até porque o Inter não deve tratar a Sul-Americana como prioridade, deve tratar o Brasileirão. O Atlético Paranaense deve tratar a Sul-Americana como prioridade. Eu acho o time brasileiro mais forte. E talvez o time mais forte da Sul-Americana, mais forte que o Boca, que o Racing, a não ser que venha alguém da Libertadores muito forte, com um terceiro colocado. Então eu vejo como o Atlético Paranaense é um clube que vai ficar priorizando muito Copa do Brasil e Sul-Americana. E eu acho que o Atlético Paranaense, se der algum ruim, por exemplo, nas Copas, eu acho que ele é um que tá... Vaga na Libertadores, mas pode aparecer num G4 ele ficar enchendo um pouco o saco. Eu não sei se pra título. Mas eu acho que assim, eu falei do Cuiabá, vaga na Sul-Americana, mas sem estar muito embaixo, mas um pouquinho mais pra cima. O Atlético também, vaga na Libertadores, mas não pode até brigar por uma vaga direta, por exemplo. Mas ainda assim, eu acho difícil dar ruim pro Atlético, pelo menos na Sul-Americana. Eu acho um time muito com cara da Sul-Americana. Ele sabe jogar Copa, né? Aprendeu a jogar Copa. E ele sabe jogar, ele aprendeu a jogar competição internacional se impondo. Vê como ele vai lá, atropelou nos 2 primeiros jogos já, contra o Trinidense. Os times são bem fracos, mas o Boca gramou pra ganhar de 1-0 do Trinidense em casa. O Atlético Paranaense fez 4 fora. Porque o time do Boca também é bem ruimzinho. Aliás, o Boca não. O Boca pegou o adversário do Fortaleza, desculpa. O Boca pegou o Ameliano. Isso, mas o Atlético Paranaense passou fácil ali. Porra, Bira, você é inteligente, mas errou tudo. Então, assim, acho que o Atlético vai bem na Sul-Americana e por isso também vai largar um pouquinho o brasileiro, vai ficar jogando com o time reserva. E o time reserva do Atlético não tem a mesma condição que o time reserva do Palmeiras, do Flamengo, para manter o time. Muita gente mandando mensagem, claro que o clubismo está na veia, as pessoas estão, assim, malucas. Atleticano tá dizendo... Não, Cuiabá não, mas ó, atleticano, a mídia odeia o Atlético mesmo, né? Aí o outro tá falando aqui, olha, o Furacão pode surpreender, briga pelo título. E o Boleto... o Malzinho tá relembrando que o Cuca é torcedor do Atlético Paranaense. Isso. O Boleto do Mês, que é um belíssimo nickname, tá dizendo aqui... Se for só um, tá de boa, né? Tava fazer até um chá de boleto. Pra quem quiser ir, se sorteado, pagar o meu. Exato. Chá de boleto. O Bira está falando besteira. Esse rapaz vestindo polo é muito clubista. Boleto... Ele é coxa, é isso. Descobrimos. Descobrimos, ele é coxa branca. Então tá aí. O Biratã não é atleticano. Essa continuando na sequência da tua música. Então, Atlético, vaga da Libertadores, eu também concordo. E é um time que chega forte para esse brasileiro. Clube Atlético Paranaense. Então, sobre o que o pessoal ali falou, né? Assim, é difícil de discordar nesse sentido, porque realmente o elenco não é tão forte, né, como um elenco de um Galo, de um Flamengo, de um Palmeiras. Então é difícil de colocar o Atlético acima de algum desses, né? E é que nem eu falei anteriormente com relação às Copas, né? Foi falado que o Atlético vai priorizar o Brasileirão, mas, né, a gente sabe que para conseguir priorizar o Brasileirão tendo as Copas ali, vai ter que ter um elenco mais forte. Então, muito disso a gente vai ver nessa próxima janela. Então, vamos ver o último vídeo aqui para finalizar e depois eu dou a minha opinião de forma mais clara. Vamos lá. Esse é o meu voto. Ano do centenário, um elenco muito forte, um treinador que conhece esse tipo de competição. Me contestou agora que eu votei no Grêmio. Um treinador que conhece esse tipo de competição e jogadores de um nível muito bom. Peraí, voto, hein? Um dos seus argumentos é ano do centenário? Eu acho que o centenário não entra em campo, não, amigo. Não. Ano do centenário dá um azar danado, não se ganha nada em ano do centenário. Cuidado, assim, esse é o ano do centenário. É o ano do centenário. Não, mas já ganhou o Paranaense. O Atlético tem um grupo de jogadores de respeito. O ano do centenário, quando eu disse, em relação a mobilizar os jogadores, talvez quem não conheça tanto o clube já sabe que é o ano do centenário, sabe que há uma grande responsabilidade nisso. Acho que o Atlético pode pensar grande e pensar alto no brasileiro. Beleza, então esse último vídeo ali foi do Futebol 360 e o Prates, né, que é um dos comentaristas, lá colocou o Atlético no top 5, os outros não colocaram, então eu só coloquei ali o que ele falou. Teve o pessoal falando que ano de centenário é ano de azar, mas realmente, ano de centenário para muitos times, né,
foram anos aí que, né, o time não ganhou nada. Por exemplo, o Flamengo, em 95, formou aquele time lá com o Romário, Edmundo, Sávio lá, que fez um investimento inacreditável, contratou o jogador eleito o melhor jogador do mundo de 94, um time que não ganhou nem o Campeonato Carioca, né? Então, a gente pode falar do Corinthians em 2010 também, não conseguiu, né, ganhar nada. Se eu não me engano, o único time que foi bem no Centenário foi o Vasco, que eu acho que ganhou a Copa Libertadores de 98, né? Mas realmente é embaçado. Então, é isso. O que eu, né, quis fazer esses reacts, ver esses vídeos, porque eu tava achando que eu ia discordar bastante das opiniões, né, dos jornalistas, mas assim, eu tô totalmente, né, de acordo com a maioria das opiniões ali. Eu acho que até, eu pensando assim, eu acreditei que o pessoal ia colocar o Atlético ali para 7º, 8º, né, com alguns times como, né, o Botafogo, o Fluminense, o Grêmio na frente, o Inter, né, próprio, né, tirando aqueles o Galo, o Palmeiras e o Flamengo, né, meio que claro assim que são os times mais destacados, mas são times que estão vindo, né? O Botafogo, o Grêmio, apesar deles, né? O Grêmio, eu digo que o elenco assim, é parecido do Atlético. O Botafogo, ele tinha um elenco já legal, investiu bastante, investiu mais do que o Atlético, né? Só que tá com um caos, né? O Grêmio, o Botafogo não vem muito bem, né? O Grêmio até ganhou o Gauchão, mas na Libertadores, né, fez 2 jogos, né, muito ruins. Então é interessante eles colocarem Atlético, muitos ainda colocaram o Atlético na frente do Fluminense, né, que também não vem muito bem, né, apesar de ser o atual campeão da Copa Libertadores. Então o que eu colocaria para o Atlético atualmente, né, com o time que a gente tem agora, seria ali uma pré-Libertadores, né, 5º e 6º lugar ali, podendo pegar até uma vaga direta, caso, né, tenha uma vaga ali na frente. Mas você não acha que a gente vai brigar por título? Eu acho muito difícil, cara. Se você acredita que o Atlético vai brigar lá em cima por título, pau a pau ali com os outros times, você está sendo bastante otimista, porque se a gente for comparar o elenco, o Atlético tem um elenco bem mais reduzido. Tem um time inicial legal, mas como eu falei, o Zapelli, ele é um meia, um talentoso, mas assim, ele é um jogador que quando tá desligado, cara, esquece, o cara não vai produzir, né? Um pouco parecido com o que era o Terence, por exemplo, e a gente não tem um reserva para esse cara, né? A gente no máximo coloca Christian, coloca um Alex Santana ali que não tem a mesma função, né? E os pontas, eu não preciso nem falar, né? A gente tem de pontas titulares ali, Canóbio, está agora sendo utilizado o Julimar, mas de vez é Coelho, né? Às vezes é Christian. Então assim, as nossas pontas são ruins, né? Comparar com pontas de outros times, a gente está muito abaixo. Aí a parte defensiva, eu acho que o Atlético está forte, né? Os laterais, a zaga é forte, depende muito do Thiago Heleno, né? Se o Thiago Heleno estiver bem, a gente vai bem. A volância ali, para mim, é a parte mais forte do Atlético. Então, acho que o ataque ainda, né, com esses pontas principalmente, né, não tá tão forte. E então eu colocaria ali, principalmente se continuar evoluindo nas Copas, é difícil, é desgastante, e a gente sofreu bastante com lesões, né? A gente perdeu o Fernandinho um tempo, a gente perdeu o Christian um tempo, a gente perdeu o Vitor Roque muito tempo, o Pablo, né? A gente teve que jogar com o William Bigode, que era o terceiro reserva no final do campeonato, e então é um pouco difícil fazer essas projeções, que muita coisa pode acontecer. A janela do metade do ano pode tirar jogador, pode trazer jogador, mas eu acredito que o Atlético vai ficar ali. Então estou de acordo, e aí vendo essas análises dá para ver que o pessoal hoje em dia respeita muito o Atlético, né? Respeita bastante, principalmente com o Cuca, né, que é um técnico ali que traz ali um peso maior para o Atlético. Então
E são coisas, por exemplo, que não acontecem com, por exemplo, um time como o Cuiabá, né? Que é claro que não tem o mesmo tamanho que o Atlético, de longe, mas todo mundo coloca o Cuiabá nas prateleiras de baixo, né? Porque é um time que, apesar, né, de estar vindo de boas campanhas no Brasileirão, ainda não se firmou, ainda não conseguiu conquistar nada diferente, né? Então é a diferença ali de um time que já está se provando, que já conseguiu se provar, né, para o Eixo, e o Eixo respeita bastante o Atlético, então acho que eles tratam o Atlético ali como na prateleira que como deve ser, colocar o Atlético ali à frente de Galo, de Palmeiras, de Flamengo, eu acho que é coisa de louco. Qualquer um dos outros eu acho que dá para debater, não, dá para ser à frente do Fluminense, acho que tem o elenco melhor que o Atlético, mas dá para colocar Grêmio, Botafogo, eu acho até Inter pode ser que a gente coloque pelo momento, né, que elenco o Inter é melhor, mas acima desses outros três ali é loucura, então vamos ver como é que vai ser. Boa sorte para o nosso Atlético, agradeço você assistir esse vídeo, né, eu vou estar soltando esse vídeo aí entre sábado e domingo, então deixa um like e que o jogo, né, contra o Cuiabá a gente já inicie bem, já inicie ganhando, que vai ser fundamental para essa nossa caminhada aí no Brasileirão 2024. Então é isso, galera. Que seja um ano aí muito bom para o Atlético. Valeu!